Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira depois das cinzas. Entramos de cheio nesse tempo de Quaresma. E ao entrar nesse tempo, nós iniciamos com a cinza sobre as nossas cabeças, para nós dizermos a Deus: Senhor, tem misericórdia. É um tempo de reconhecimento das nossas faltas, do reconhecimento do quanto que nós somos pecadores, mas com aquela firme decisão de mudar de vida. Esse é o sentido da Quaresma. Na verdade, nós deveríamos passar a Quaresma toda dizendo: Senhor, eu não quero te ofender mais, eu não quero te ofender mais. Eu quero ser fiel. Eu quero te amar de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha alma. É assim que nós deveríamos estar na Quaresma. Mas dizendo: Senhor, ao mesmo tempo que eu não quero te ofender, eu acabo te ofendendo. Por isso tem misericórdia de mim. E é o que nós vimos ontem no Salmo, quando Davi dizia: tende misericórdia, tem piedade de mim, que sou pecador. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, do versículo 22 a 25. Primeiro, Jesus começa a narrar a sua morte. A Quaresma nos leva justamente para a Sexta-feira Santa e também para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa. E na sexta-feira nós veremos todo o sofrimento de Jesus. Por quem? Por nós. Então Jesus aqui, ele está começando a dizer que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vejam que Jesus aqui está falando das autoridades religiosas do tempo dele. Os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, que prenderam Jesus, acusaram Jesus, julgaram, um julgamento injusto, que levou Jesus à morte, para que ele pudesse nos redimir e nos salvar. E aí Jesus agora, ele faz uma advertência. E aqui está dizendo que ele está falando para todos, então é para mim, para você, até mesmo para os pagãos, aqueles que estão em outras religiões, aqueles que se declaram ateus. Então ele faz essa proposta: se alguém me quiser seguir, então é preciso renunciar a si mesmo. Renunciar aos meus gostos, aos meus desejos, para que os meus gostos e os meus desejos sejam os gostos de nosso Senhor. É isso. Então nós nos colocamos diante do Senhor
E aí, os sofrimentos normais da vida nós teremos, e aí iremos segui-lo. Porque seguir Jesus no mundo que nós estamos não é fácil. Se no passado não foi fácil, imagina, meus irmãos, nos tempos de hoje. Então Jesus está fazendo esse convite e Ele não está nos deixando no engano. Ele está falando. É preciso segui-lo, mas é preciso renunciar e é preciso carregar a cruz. A cruz são os sofrimentos do dia a dia que nós vivemos. Aí ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Seguir Jesus significa perder para este mundo e ganhar para o céu. E quem quiser perder a sua vida, por causa de mim, esse a salvará. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então, corrigindo o que eu acabei de falar. Quem perde para esse mundo, se salva. Mas quem vive para esse mundo, se perde. E aí, meus irmãos, essa pergunta, ela é essencial para nós nesse tempo da Quaresma. De que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? No Evangelho de São Mateus vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa vida que Jesus está dizendo aqui é a nossa alma. Como eu costumo dizer para vocês, e vou sempre dizer isso, um dia a nossa alma sairá do nosso corpo. Porque a pessoa, no conceito clássico de pessoa, que a igreja nos ensina, é esse. A pessoa é um composto de alma e corpo. Então, esse corpo, ele morre. A alma, ela não morre. Então, quando a alma sai do corpo, o corpo perde a vida, que é a alma, e a alma vai ao encontro de Deus. Então, de que adianta nós, que estamos neste mundo, ganhar tudo desse mundo, sem Deus, sem viver com Deus? De que adianta? De que adianta? Se um dia nós iremos prestar contas ao Senhor. Foi essa palavra que está mais especificada no Evangelho de São Mateus, que Santo Inácio falou muitas vezes para São Francisco Xavier. De que adianta, Xavier, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque Xavier estava querendo ganhar o mundo. E depois de muita persistência, de muitas falas por parte de Santo Inácio de Loyola, Xavier se tocou, se converteu e mudou de vida. E se tornou o grande São Francisco Xavier. Nesse início de Quaresma, essa é a primeira pergunta que o Senhor faz para mim e para você. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver no passado pessoas que ganharam o mundo todo. Nero, o imperador Nero, que perseguiu os cristãos. Ele tinha todas as pessoas aos pés dele. Ganhou o mundo todo.
E onde está Nero agora, meus irmãos? Dentro dessa pergunta que Jesus acabou de fazer. Ele perseguiu os cristãos, ele matou os cristãos, muitos cristãos. Incendiou Roma e inventou toda aquela história, pelo menos a que se ouve, dizendo que foram os cristãos que haviam colocado fogo em Roma. De que adiantou Nero fazer tudo isso? Uma outra pessoa que eu posso trazer para vocês, Hitler. Hitler teve todas aquelas pessoas aos pés dele. E hoje a pergunta que faz, de que adiantou ganhar tudo isso se não tinha Deus, se não tinha se convertido a nosso Senhor Jesus Cristo? De que adiantou tudo isso? Napoleão Bonaparte, de que adiantou? Ganhou a França toda. A França toda estava aos pés dele. De que adiantou? Diante da pergunta de Jesus, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Às vezes eu paro, meus irmãos, e fico vendo a situação aqui no Brasil. Né? Quantas pessoas que se passam como donos do Brasil e faz isso, e faz aquilo, e prende um, e prende outro, persegue um, persegue outro. Meu Deus! E no dia que for ao encontro de Deus, como será? Está entendendo? E aqueles repórteres famosos que diziam, né? Que condenavam a Deus, se declaravam ateus e de repente morreram. De que adiantou tanta fama? Essa fama toda para quê? Uns morreram de acidente, outros morreram por overdose, outros morreram em casa. Mas morreram sem Deus, morreram sem o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De que adiantou tudo isso? Eu estou falando todas essas coisas, meus irmãos, para você refletir. O que você está fazendo da tua vida? Imagina aqueles homens que se tornaram famosos, os roteiristas de filmes. Filmes que foram criados falando mal de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas ficaram famosas. Os cinemas lotados, as pessoas aplaudindo e recebendo aqueles troféus e tudo mais. De que adiantou tudo isso? Um dia a alma saiu do corpo e foi ao encontro de Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro? E os donos de rede de motel? Meu Deus do céu, quanto mal feito. E aqueles donos de clínica de aborto se tornaram ricos, muito ricos, e já se foram e se encontraram. Foi ao encontro de Deus, querendo ou não, foram ao encontro de Deus. De que adiantou essa vida longe do Senhor? E quantas oportunidades tiveram para se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e não quiseram? E aqueles cantores famosos que quando iam fazer os shows lotavam estádios. E ali, com as suas músicas estridentes, com letras que profanavam o nome de Deus. Já se foram. Marx já se foi. E tantos outros, tantos filósofos ateus que
que se propagaram para ensinar coisas erradas. Stanley, cadê esse povo, meu Deus? Que se tornaram famosos, já se foram. E se foram ao encontro do Senhor, que adiantou ganhar o mundo inteiro com as suas falsas filosofias? E aqueles teólogos que propagaram uma teologia contra a verdadeira teologia. E aí, meus irmãos, vai aumentando, né? Quantos sacerdotes que se perderam, bispos, cristãos, ateus, ganharam o mundo com suas mentiras. Hoje em dia, a mentira está em alta. Muita gente ganhando, se tornando famosos, tendo a mentira como ideal. Jesus mesmo disse que o pai da mentira é o diabo. E os satanistas, os seguidores de Satanás, aquelas pessoas que venderam a alma a Satanás e se tornaram famosas por causa disso. Num dia teve que ir ao encontro de Deus, de que adiantou tudo isso. De que adianta ter tantas mulheres, ter tantos homens, vivendo uma vida promíscua, de que adianta tudo isso? E Jesus hoje está dizendo de que adianta um homem guardar, ou melhor, ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói, a si mesmo vai se destruindo dia após dia, dia após dia. O tempo da quaresma, meus irmãos, é para isso. É para nós revermos a nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, morrer como Santo Inácio, morrer como São Francisco Xavier, morrer como Santa Baquita, que celebramos este dia, a vida dela, morrer como Santo Agostinho, morrer como os pastorinhos morreram, Francisco, Lúcia e Jacinta. Eis os exemplos que nós devemos seguir. Morrer como São Camilo de Leles, como São João de Deus. Morrer santamente. Dentre todas essas pessoas, nós vamos observando que elas estavam no mundo e estavam ganhando o mundo. Em um determinado momento eles viram, não, eu preciso de Deus. E numa vida de penitência, numa vida de verdadeira conversão, se voltaram inteiramente por Deus e ganharam o céu. Precisamos ganhar o céu. A quaresma deste ano deve nos levar a ganhar o céu, a sermos de Deus. Nós precisamos terminar a quaresma desse ano numa vida de santidade, numa verdadeira mudança. Não vamos lutar, meus irmãos, para ganhar o mundo, vamos lutar para ganhar o céu. Teve aqueles que lutaram para ganhar o mundo e ganharam o mundo, mas um dia tiveram que largar esse mundo. Todos nós um dia teremos que largar este mundo. Nunca esqueça disso. Mas a questão é que todos nós iremos largar esse mundo. Esse mundo ficará para trás. Mas como é que nós iremos ao encontro do Senhor? Você e eu precisamos ir ao encontro do Senhor como os santos.
e não como os pagãos. Não como os pagãos, mas como os santos. Pense nisso, nesse início de quaresma. Você está ganhando o mundo com as suas vaidades, com os seus prazeres, com os seus vícios. E depois, quando Deus te chamar e me chamar, como é que nós iremos prestar contas ao Senhor diante desta pergunta que Jesus faz no dia de hoje? De que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Você está ganhando o mundo ou você está ganhando o céu? Você está lutando para ganhar o mundo ou você está lutando para ganhar o céu? Reflita, é tempo de quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.